Turma, deixa eu girar rapidamente aqui o assunto. Começa hoje em Lisboa o Lead Brasil Conference Portugal, evento de gestores públicos e privados. O ex-presidente Michel Temer abre o encontro que vai reunir 250 participantes. O nosso Daniel Lian tem mais informações. Ô Lian, os debates vão ter ainda a participação dos ministros do Supremo, né? É isso mesmo, Paulo. Boa tarde a você. Bom dia a você, né? Boa tarde aqui pra gente, né? Estamos 3 horas à frente em relação ao horário brasileiro, aqui em Lisboa, capital de Portugal. Aliás, já foi aberto esse evento pelo presidente da República, Michel Temer, que destacou que é preciso que se acabe com o trauma institucional. Ele também comemorou a relação entre Brasil e Portugal, inclusive superando aí a marca de $1 bilhão, a balança comercial. Então, é uma relação, segundo o ex-presidente da República, Michel Temer, muito boa, muito acentuada e precisa ser elevada ainda mais entre os dois países. Michel Temer acabou abrindo o evento, que também teve participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, também do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União. E quem falou por aqui foi exatamente o ministro Luiz Roberto Barroso, este de forma remota. Ele está aí no Brasil, mas participou de maneira remota deste evento e ele disse que houve risco à democracia brasileira, um período de risco à democracia do país. Um período com um déficit grande de civilidade, marcado por um contexto em que se naturalizaram as ofensas, a grosseria, a difusão do ódio, a extração do pior que havia nas pessoas. E vivemos um período relevante de risco democrático que culminou com os eventos de 8 de janeiro, que não foi um fato isolado, foi um processo histórico que foi se acumulando ao longo do tempo e desagou nos eventos de 8 de janeiro. E uma absurda valorização do estilo Roberto Jefferson e Daniel Silveira ao longo do tempo. Pois é, e quem participou também do evento de maneira remota, por videoconferência, foi o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ele falou sobre a importância de haver uma regulamentação das redes sociais. Nós adotamos no plenário várias medidas que agora levaremos, a partir de uma comissão instituída no Tribunal Superior Eleitoral, ao Congresso Nacional, mecanismos de regulamentação das redes sociais. As redes sociais, elas não podem ser nem mais nem menos controladas do que as demais empresas de mídia. Tá aí, portanto, a implementação, segundo o ministro, tem que ser muito necessária nesse instante, isto porque, segundo ele, há exageros em relação às mídias sociais e precisa, sim, haver uma efetivação da regulamentação das mídias sociais, das mídias digitais. O ministro Alexandre de Moraes também abordou um outro tema, aliás, falou pela primeira vez sobre essa denúncia do senador Marcos Duval sobre um suposto plano, um suposto golpe, e o ministro Alexandre de Moraes ironizou, disse que isso se tratou de uma operação Tabajara. Paulo. Muito bem, Lian, obrigado pelas suas informações. O Daniel Lian, direto de Portugal, acompanhando esse evento que está reunindo aí mais de 250 autoridades na capital portuguesa. Vamos tentar discutir aqui, gente, são 11 horas e 30 minutos para vocês que nos acompanham. Deixa eu só tentar discutir aqui com vocês a minha dúvida, que eu acho que é a dúvida da sociedade hoje, né? Alexandre, eu vou começar por você. Essa é a grande dúvida da sociedade. Que existe, de alguma forma, um problema nas redes sociais e o uso das redes sociais por robôs, isso é absolutamente inegável. É só você abrir o Twitter, a gente vai se deparar com muitos. Mas como é que, de alguma forma, essa regulamentação pode ser feita sem a gente promover censura? Essa é a questão do momento, né? Você tem gente que acha que não, deixa a anarquia, deixa o faroeste por um lado, e você tem outras pessoas com a cabeça mais autoritária que já querem botar um monte de amarras no discurso. Acho que a gente tem que encontrar um ponto ali no meio onde, por um lado, alguns erros que são óbvios nessa coisa do robô e tal, você já tenha
mecanismos para combater de uma maneira muito rápida e também que você possa dar liberdade para as pessoas opinarem. Agora, o que é importante é o seguinte, a gente tem que entender que a capacidade de viralização das ideias, das postagens em rede social, ela é muito grande, ela é muito rápida, já teve gente morrendo linchada por causa de mentira, chamando gente... teve um caso no litoral de São Paulo, se não me engano, que foi uma senhora que foi chamada de bruxa, que sei lá o quê, e daqui a pouco lincharam, mataram a moça, e não tinha nada a ver com isso, era uma mentira. Então, assim, a capacidade, e eu acho que qualquer um de nós aqui que está no debate público, talvez já passaram por isso, que é alguém que não gosta de você, inventa uma mentira sobre você, você acha que lá é uma bobagem, ninguém vai acreditar nisso, aí passa 3 meses, 6 meses, você está numa festa, numa reunião, alguém fala, pô, mas e aquele negócio que falaram de você? Você fala, caramba, esse negócio ainda existe, e aí você vai descobrir que ainda está no zap de um, de outro. Então, assim, a gente ainda está entendendo como lidar com isso, mas quem explicitamente, de propósito, espalha mentira, faz assassinato de reputação, ataca outras pessoas com o objetivo de criar esse tipo de calúnia, injúria, difamação, esse crime contra a honra, no mínimo ele tem que ter uma punição proporcional ao tamanho do crime, que é algo que eu não vejo hoje. Eu acho que esse que é o problema. Você tem, por um lado, pessoas lutando por censura, o que é sempre ruim, mas você tem um outro lado também de pessoas que acham, que não entendem o tamanho do estrago quando alguém realmente usa as redes para cometer crime, por exemplo, para caluniar, difamar e etc. O tamanho do estrago que você pode fazer na vida da pessoa usando apenas uma postagem ou até em linguagem ambígua, né? Como isso repercute, como isso se espalha na mente de outras pessoas da sociedade e o tamanho do problema que isso pode gerar. Então, é um assunto que, no mínimo, tem que ser discutido, é uma discussão que não pode ser abafada, porque você tem claramente, hoje, ainda uma falta de uma visão assim mais ponderada de como controlar e desestimular o uso criminoso das redes. Você usa muito as redes sociais, né? Obviamente que você não fala de política nas suas redes sociais, você fala bastante de entretenimento, mas eu quero muito uma avaliação sua do que você pensa dessa regulamentação. Eu acho que a palavra controle é uma coisa bem difícil, né? Uma palavra bem pesada, porque realmente o que é censura, o que não é, quem é que vai decidir esse controle, se são seres humanos, se é de fato algum mecanismo da rede social. A gente está falando aí de robô, né? A gente vê na área de entretenimento muito isso, ou até esses blogs de moda tal, que compram seguidores que não existem. Então, tu tem todo um mercado de robôs, não necessariamente só na política. Agora, eu acho que as redes sociais, elas se tornaram... Tem o lado bom e o ruim. O bom é que tu pode simplesmente desmentir algo muito rapidamente. Qualquer coisa que vai ser falada sobre mim, eu posso simplesmente chegar nas minhas redes sociais e confirmar ou negar aquilo, né? Ou, enfim, falar a verdade. Por outro lado, eu acho que eu vejo muito essa conversa, a gente viu, né, quando tiraram o Trump do Twitter, eu não sei quanto o impacto de tirar essas pessoas ou de limitar o que elas falam ajuda ou atrapalha mais, né? A gente também está vendo isso no Brasil. Então, eu acho que as redes sociais são uma coisa muito nova. E ainda não se sabe exatamente diferenciar o que é uma rede social, o que é um tweet, do que é uma notícia, o que é um statement oficial, né? Uma fala de fato oficial. E eu acho que é bem complicado essa palavra controle. Eu tenho muito medo de pessoas decidindo o que é certo ou não colocar numa rede social. Muito bem, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, chegaram agora, são 11h36. A gente está repercutindo um pouco as falas de hoje do ministro Alexandre de Moraes em relação à regulamentação das redes sociais. Quero entender o que você pensa, minha libanesa, por favor. Para mim, regulamentação de redes sociais é censura e ponto final. Eu acho que não é indefensável isso de achar que vamos regular as redes e a gente vai instaurar a paz aqui no nosso país e tudo mais. E não é isso que vai acontecer. Outro assunto que eu acho que a gente precisa ter um olhar mais atento é essa questão dos ministros, né, de estarem em uma eterna campanha política. Porque a campanha passou já. Isso já foi, e o que a gente
observa nas falas deles é o tempo inteiro falando sobre o passado. Então, os ministros, eles estão muito presos nessa coisa de campanha e vamos regular e vamos fazer isso e aquilo, e a gente não está olhando para o outro lado também e para frente. Outro ponto importante também é se essa regulamentação que eles querem impor, porque para mim é uma imposição, ela vai ser feita com todos que espalham fake news, ou é só com um lado, ou é só com a direita brasileira, ou é só com quem defende aquilo que eles não querem que as pessoas defendam e apoiem. Então, fica aí esses questionamentos para os ministros e para a população fazer, né? Muito bem, meu querido Mano, e aí, o que o liberalismo diz nessa hora? Primeiro ponto, a liberdade de expressão é um fundamento essencial da democracia, né? Não existe sociedade aberta, não existe a possibilidade de termos uma sociedade livre se não houver liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é um direito dos indivíduos, então não é um direito dos robôs. Acho que a primeira questão que precisa ficar clara é essa. A utilização de robôs em plataformas digitais é uma forma de fraude do debate público, porque é uma tentativa artificial de fazer com que as pessoas achem que uma determinada posição é mais disseminada na sociedade do que ela de fato é. Então a gente precisa diferenciar de forma muito clara o que pode ser uma regulação, até uma autorregulamentação por parte das plataformas de mecanismos como robôs que distorcem o debate público do que seria uma regulação de conteúdo, que aí eu acho que é inaceitável porque ninguém é dono da verdade. Agora, me chama a atenção também o fato dessa discussão estar sendo pautada pelos ministros do Supremo, porque esse é um debate que precisa acontecer na sociedade e no Congresso, que é a representação da sociedade. O papel do Supremo é aplicar a lei, não ficar palpitando que a lei tem que ser alterada ou não. A lei eles querem, né, impor ou não. Esse é um debate central, muito importante. Mas que a gente falta o Congresso fazer. Também se impor, né, na história. Exatamente. Muitas vezes há uma passividade do Congresso. O Legislativo brasileiro precisa voltar a ocupar o seu papel na democracia. E aí eu acho que é importante também a gente contextualizar que isso foi um processo histórico de apequenamento do Legislativo em função de mensalão, de orçamento secreto, ou seja, de uma cooptação e de uma roubalheira que levou os deputados e senadores muitas vezes a ficarem na defensiva, com medo do Supremo, porque muitos tinham o rabo preso com o Supremo. Então, começaram a se apequenar no papel de serem, enfim, legisladores e você acha que o Centrão não é cooptado? O governo passado, inclusive você falou isso há uns dias atrás, que o orçamento secreto deu a liberdade para, enfim, esses deputados, eles terem mais autonomia. Então, calma lá, existe mano. Um ponto calma que é a lá dinâmica que você tá sendo controverso. Do poder na relação o governo passado, o próprio Bolsonaro, se deixou pequeno frente ao Congresso, aos seus ministros. Tanto é que ele sempre falava sobre os ministros deles, sobre os deputados. Então, ele deixou essas pessoas com muito mais autonomia do que agora. Certo. Deixa eu só esclarecer. Uma coisa é a dinâmica do poder, da relação de poder entre o Legislativo e o Executivo. Outra coisa é a dinâmica dos três poderes e o fato de que o orçamento secreto é um instrumento que está sendo usado para a corrupção. Temos agora, inclusive, um ministro do governo Lula que asfaltou a própria fazenda. Então, coitada da fazenda dele, não fala assim. Não foi a fazenda, ele asfaltou a estrada que chega até a fazenda dele. Porque o princeso precisava passar. Então, vocês são muito maldosos. Então, é preciso diferenciar as coisas. O orçamento secreto altera a dinâmica da relação entre o Poder Legislativo e o Executivo. Mas o Congresso tinha muito mais voz no governo Bolsonaro do que a gente está vendo a atuação de agora, inclusive com as eleições do o rabo Senado preso e Congresso. Em função da corrupção leva, muitas vezes, o Legislativo a se apequenar diante do seu dever. Deixa eu aproveitar o nosso Renato Breia aqui, porque eu tenho uma dúvida. Essa é uma outra dúvida. Eu fiz uma pergunta complexa para o Alexandre Borges e vou fazer uma outra para o Renato Breia.
Breia, porque eu acho que ninguém ainda chegou nessa resposta. Vamos ver se o Renato consegue chegar. Rede social é praça pública ou é empresa privada? Belo ponto. Olha, eu... O que você acha sobre isso? Eu não sei, assim, de verdade. Assim, eu vi alguns perfis que foram suspensos que eu, de verdade, eu não entendo qual foi o motivo, né? O próprio do Trump, assim... Eu particularmente espero que o Twitter... Já teve até troca de algumas mensagens. O Elon Musk até respondeu algumas mensagens que a gente trocou, assim, e tal. Ele quer investigar realmente se tudo que foi feito no Twitter teve alguma sustentação legal e tal, ou se é sempre o pessoalzinho que está lá dentro que usa... e que ele não mandou um monte de gente embora? Mandou um monte de gente embora, né? Então, assim, parece que tinha uma turminha lá dentro que não gostava da direita. Os estagiários de cabelo azul. Mas acho que um ponto importante aí é que trata-se de um mercado privado, muito dinâmico. É privado. Em pouco tempo, a lógica das redes se transforma completamente. Então, também é temerário que a gente fale sobre uma regulação extremamente restritiva, porque a dinâmica do mercado até é muito tem gente veloz. Que fatura milhões, né? Vira muita empresa. E porque ninguém sabe também qual é a melhor forma. A concorrência de mercado é o melhor instrumento para a gente aperfeiçoar como as redes funcionam. Mas eu confesso que eu tenho dúvida. Eu não sei se é empresa privada ou praça pública. Eu tenho uma séria dúvida sobre isso. Regra, mas tem que ter algum tipo de regra. Você não pode...